Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Mais uma vez, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 17, versículo 17. É um dos pedidos, aí nós encontramos um dos pedidos que o nosso grandíssimo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque é citado lá em Gênesis. Ele fez esse pedido pela sua igreja. Ele fez esse pedido por você e por mim. Inclusive a conferência fiel que está acontecendo em Águas de Lindóia, termina amanhã, o tema está sendo Hebreus. Hebreus. E a temática principal é justamente Jesus Cristo, aquele que é superior. Superior, inclusive, aos sacerdotes da antiga administração da Aliança da Graça. Sacerdotes esses que apontavam para ele. Maravilha essa conferência. Tive o privilégio de participar uns 5 anos, mais ou menos. Quem sabe o ano que vem vai ser Romanos. Eles vão expor na conferência a carta aos Romanos. Olha que coisa linda. Já está lá marcada lá. Olha, quem sabe a gente não faz aqui uma equipe voluntária que queira ir. Vamos ler juntos. Santifica-os a tua palavra é. Quem conhece o teólogo presbiteriano, professor de seminário, Ernest Maia? Quando eu falo quem conhece aqui, queridos, existem vários tipos de conhecimento. Por exemplo, conhecer através das mídias sociais, Facebook, Instagram. Você pode ter conhecido ele pessoalmente. Eu já tenho o privilégio de conhecer ele pessoalmente, ainda que não tenha intimidade com ele. Já participei da conferência fiel, onde ele foi preletor. Da conferência aos puritanos, em Maragogi, onde ele foi preletor. E eu sou um admirador, todos os livros dele eu tenho, com exceção dos mais recentes aí, do mais recente. Ele escreveu um livro com base só nesse texto aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu tenho esse livro, um livraço. Ele faz isso, ele escreveu um livro só baseado na oração do Pai Nosso. Está lá o título do livro, Pai Nosso. É outro livraço. Então, um teólogo que você precisa ler, ou pelo menos ler os extratos, ler os resumos deles, até porque as obras deles são obras de fato densas. Se você não tiver um conhecimento prévio, básico, você se perturba um pouquinho. Não é que ele não seja didático, é porque ele é muito, de fato. É como as Institutas de João Calvino. Se você não tiver um conhecimento prévio, você desiste de ler. Mas é uma obra magna da Reforma Protestante, as Institutas. Entendeu? Então veja, o camarada escreveu um livro com base nesse versículo. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E esse é o texto desta noite, para darmos continuidade à nossa série, A Fé dos Eleitos. 2 pontinhos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado, Gilson, e vivo. Com o tempo você vai entender um pouquinho essa linguagem. Se já entende, nenhum problema. Não quero aqui te subestimar, não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Mas ninguém é obrigado aqui a conhecer todas as nomenclaturas de todas as denominações, não é verdade? Isso não envolve ser ou não ser inteligente. Não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Mas essa é a nossa série, a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, porque tem que ser bíblico mesmo. Tem que ser um cristianismo respaldado nas Escrituras, pautado nas Escrituras. Ortodoxo é uma palavrazinha que significa doutrina correta, você sabe disso, não é? Reformado, porque é uma igreja oriunda lá dos reformadores, que eles resolveram voltar para as Escrituras, um retorno às veredas antigas, por isso reformados. E vivo, porque não é uma fé morta, não é tradicionalismo. Não é tradicionalismo. Tradicionalismo é a deturpação da tradição. Nós temos uma tradição cristã, mas quando essa tradição se corrompe em tradicionalismo, o próprio Cristo condena. O próprio Cristo condena. Ok? E aí nós já estamos na sessão sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Querido Venâncio, sonoplastia, pode colocar aí para o slide de número, eu só vou passar agora, é claro, de número
118, por favor, meu querido. Pode pôr aí no 117, tranquilamente. Isso, agora eu passo aqui, beleza. E vamos lá, queridos. Nós estamos trabalhando as verdades centrais do cristianismo bíblico. Está travado aqui, guerreiro. Pode passar aí, não tem problema não, viu? Tranquilo, não tem problema não. Máquina é assim mesmo. Nós não temos domínio sobre elas, não. Pode passar desse slide aí. Isso pode passar. É sobre isso. Nós já adentramos nisso aí. Verdades centrais, Gilson, do cristianismo bíblico. Ortodoxo, reformado e vivo. Existem verdades centrais que são inegociáveis. Inegociáveis. A nossa relação com essas verdades é uma relação de inflexibilidade. Nós não somos flexíveis quando o assunto são as verdades centrais. Não tem essa de... Agora, as verdades que chamam-se de secundárias, de terciárias e quaternárias, aí a gente é flexível. Mas as verdades centrais, primárias, não. E a terceira pessoa do Espírito Santo é uma verdade primária. É uma verdade central. Se alguém nega, por exemplo, a pessoalidade do Espírito Santo, essa pessoa não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Essa pessoa ou essa igreja não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, que nós apelidamos também de ortodoxo, que nós apelidamos também de reformado e vivo. Vivo porque o nosso Deus é um Deus vivo. Vivo por conta do aspecto místico que nós colocamos aqui. Nós temos a terceira pessoa do Espírito Santo habitando conosco. Então já tratamos dessa primeira parte. O Espírito Santo, ele é verdadeiro Deus em todos os seus atributos. Já trabalhamos isso aqui. Já citamos aqui Atos capítulo 5. Quando Ananias e Safira ousam mentir. Ela mente para Pedro, mas ela se esqueceu que Pedro estava ali como porta-voz do Espírito Santo de Deus. Já falamos também que o Espírito Santo, ele também foi enviado como outro consolador, o Paracaléu, o Paracleto, aquele que se coloca ao lado da igreja para impulsioná-la, para conduzi-la, para encorajá-la, para santificá-la, para transformá-la na imagem de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso. Os 3 capítulos pneumatológicos, João 14, 15, 16, é claro que existe, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muitos textos que falam da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ora, na série que nós pegamos aqui de Gênesis 1 a 11, logo no primeiro capítulo, nós temos referência à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ainda que os hebraístas queiram discutir isso, mas é fato que está lá. Se não explicitamente, mas implicitamente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a Deus a luz dia e as trevas noite. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o primeiro dia. É assim que os judeus, os povos do Oriente, mas especialmente naqueles tempos, calculavam o dia, tarde e manhã, o anoitecer e o amanhecer. Não semelhante a nós aqui ocidentais. Pode passar, meu querido, agora. Ora, queridos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é o principal agente da obra missionária da igreja. Olha só, Lana, é o principal agente da obra missionária da igreja. Preste bem atenção. Jonathan, o que é que diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículo 8? A pergunta é apenas retórica, meu irmão. E vocês receberão, ao descer sobre vós, a consequência disso vai ser o quê? Tanto em... e até os confins da terra. Falar de confins da terra, tem um livraço sobre isso, sobre missões, até os confins da terra. Esse é o título, quase 1000 páginas. Até os confins da terra. O agente missionário principal é o Espírito Santo, meu irmão.
O Espírito Santo é o primeiro, ele foi enviado para dar testemunho de Cristo. Ele foi enviado para levar a igreja a falar de quem? Dela mesma? Não, de Cristo. 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 Abra sua Bíblia no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 15, os versículos 26 e 27. O Espírito Santo, Gilson, ele foi enviado, ele foi derramado no dia de Pentecostes, Atos 2, para fazer isso aí, para dar testemunho de Cristo. Então ele usa a igreja para a igreja falar de Cristo, apontar para Cristo, proclamar Cristo, exaltar Cristo. Vamos ler junto o texto aí? Vamos lá? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, aleluia. Então, quando alguém se apresentar por aí com uma pessoa cheia do Espírito Santo, procure saber se essa pessoa se esconde atrás da cruz de Cristo e Cristo tem aparecido através da vida dela. Do contrário, ela está cheia de si mesma, menos do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela passa a ter, ainda que com as imperfeições do tempo presente, ela passa a ter o rosto de Cristo. Ela reflete a luz de Cristo. O presbítero Humberto deu um maravilhoso estudo aqui, vocês lembram recentemente, falando sobre, o tema foi o Cante, lembram? Que é um livraço, eu parabenizei o servo de Deus. Eu tenho esse livro, Cante, um livraço, peguei até nele hoje para fazer uma consulta. Lembra que o presbítero Humberto pregou aqui sobre adoração cristocêntrica, pregação cristocêntrica e o que mais? Um apelo cristocêntrico, porque é Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas devem convergir para Cristo. Todas as coisas devem convergir para Cristo. Todas as coisas devem convergir para Cristo. O Espírito Santo não foi enviado para levar a igreja a falar dela mesma. O Espírito Santo foi enviado para levar a igreja a falar de Cristo. O próprio Cristo diz que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, Aldino querido, capítulo 5, ele está agora no quadro dos imperativos. Ele saiu do quadro dos indicativos. A carta aos Efésios, ela pode ser dividida também assim. Os 3 primeiros capítulos, ele trabalha os indicativos. O que a igreja é em Cristo, o que a igreja é em Deus, indicativos. A partir do capítulo 4, Paulo entra no quadro dos imperativos. Porque vocês são isso, portanto, vivam assim. Imperativo. E é por isso que no capítulo 5, ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se submeta ao Espírito Santo. Se sujeite ao Espírito Santo. Deixem ser governados por Ele. Deixem ser direcionados por Ele. O resultado, Cristo vai aparecer na sua vida. As pessoas vão olhar para a igreja e vão ver Cristo, 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 Cristo. Aí, meu irmão, quando acontece isso, essa igreja cresce em qualidade, ela cresce em quantidade. Aí o Senhor vai salvando pessoas, vai salvando pessoas, vai salvando pessoas, vai salvando pessoas. É isso que acontece. Duda. Eu acho lindo quando eu leio o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João. E encontramos o precursor de Cristo. Quem foi o precursor de Cristo, Duda? Calma. Pergunta retórica para não constranger você. Eu sei que você sabe. João o Batista. Foi anunciado lá em Malaquias, apresentado como anjo do Senhor.
também lá. O precursor veio para preparar o caminho do Messias, do Cristo. Da segunda pessoa Elaine, da Santíssima Trindade, viu, Kessia. Tem Kessiane aqui agora, não é Kessia, então aqui eu estou chamando Kessiane, a esposa de Tiago de Kessia, e por aí vai. Até chegar lá, chegaram para ele e perguntaram assim: quem és tu? Fazendo aqui um resumão. Tu és algum dos profetas? Ele falou: eu não sou o Cristo. Perguntaram mais ou menos assim: tu és o Cristo? Ele falou: eu não sou o Cristo. Resumindo, ele disse: eu vim para preparar, uma paráfrase, eu vim para preparar o caminho do Cristo. Gente, ele tinha consciência da sua missão. Eu não sou o Cristo, mas eu vim para preparar o caminho dele. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Que a igreja olhe para João Batista e aprenda com ele. Esse mesmo João, no mesmo evangelho, logo depois, os próprios codiscípulos dele ficaram meio assim, sabe? Porque olharam para Cristo e perceberam agora uma multidão seguindo Cristo. Claro que isso é hiperbólico, a Bíblia tem hipérbole. Claro que não era Israel todo que estava seguindo Cristo, mas é uma hipérbole escriturística. A multidão seguindo Cristo. Aí os discípulos chegaram para João: aquele que tu batizaste, mestre, uma multidão está seguindo ele, e ele está batizando muita gente. Ainda diz o texto que não era Cristo que estava batizando, não. Estavam meio incomodados. Os discípulos de Cristo, que estavam sendo preparados de João Batista, se incomodaram com a ascensão de Cristo. Olha o que disse João Batista aí agora. Quem lembra? Janai, querida. Wanda. Resumindo aqui, querido. Paráfrase. Ei, gente, eu sou apenas o amigo do noivo. Gente, o noivo é ele. Queridos, eu vibro com isso. Gente, o noivo é ele, disse João Batista. Eu sou apenas amigo do noivo. Cabe ao amigo do noivo se alegrar com a presença do noivo. Mas nessa mesma pegada, nessa mesma trilha bíblica, execução, cumprimento das profecias, das promessas de Deus, ele diz: importa que ele cresça, apareça, seja visto, invocado, aplaudido, adorado, e que eu diminua. Porque o deleite de um cristão verdadeiro é ver o seu Cristo sendo exaltado. O deleite de uma igreja saudável é ver o seu Cristo sendo exaltado. Importa que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. É isso. Entendeu, André? Carlos de Ju, saudade, viu, guerreiro? Estava comentando aqui com o Carlos Silva esses dias. Acho que foi com o Marlene ou foi com o Carlos, que eu comentei, um dos dois. Saudade, guerreiro. Como é que está Ju? Vai com calma. Deus é Deus, tem o tempo de Deus, o Kairos. O apóstolo Paulo, lembram dos versículos que levamos a igreja a memorizar? Memorizaram ou não? Memorizaram os versículos de Filipenses? Agora eu vou citar o primeiro capítulo, vou citar o número dos versículos e vou ver se vocês lembram. Não abra a Bíblia não. Filipenses, primeiro capítulo, versículos 20 e 21. Obrigado, Noemi. Filipenses, primeiro capítulo, versículos 20 e 21. Vamos lá, quem se lembra do conteúdo? Não precisa ser na íntegra não. Vê se você pega o fio do texto. Alguém abriu a Bíblia aí? Não, mas eu compreendo, porque o reverendo Abraão está com um déficit na sua escuta. Eu estou brincando também, meu irmão. Você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. Você pode, cultura da honra.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Senhor. Essa é uma vida cristocêntrica, não só com os lábios. Paulo não só cantava ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Não, ele não só cantava, ele vivia, ele praticava. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu vivo é para Ele, e se eu morrer, eu vou ao encontro dEle. Louvado seja o Senhor. Se eu viver é para Ele, é inteiramente para Ele, é para proclamá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, ovacioná-lo, aplaudi-lo. E se eu morrer, e se tirar a minha vida em virtude disso, eu vou ao encontro dEle. Digo mais, eu serei bem recepcionado. Ele mesmo vai dizer: entre, bendito do meu Pai, Pater. Entrem. Deus é Deus, Joelso. Guarde essa, guerreiro. Mas aí o mesmo apóstolo Paulo, lembra do outro versículo, levamos a igreja a memorizar? Lembra? Atos dos Apóstolos. Eleni. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Eu ainda não memorizei o nome do nosso irmão em Cristo. Já é membro desta igreja, mas não estou caçando o nome dele aqui agora. Eu não tenho problema não, viu? Olha que minha mente é boa. Eu vou memorizar Rogério. Agora já era, guerreiro. Vou citar umas 500 vezes daqui para domingo, viu? Não é subestimação da sua pessoa não, guerreiro, porque é muita gente. Eu vou memorizando aos tempos. Atos 20, 24, Rogério, já é membro desta igreja, exerceu o diaconato lá, hein? Não é isso? Exerceu lá. Sabiam que Leni já foi missionária da Junta de Missões, correto, Leni? Da Junta de Missões, que é nossa, lá IPB. Leni. Atos 20, 24, a ler. Grave essa aí, guerreiro. Não tenho a minha vida por preciosa, disse Paulo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, em outras palavras, para testemunhar de Cristo. John Piper escreveu um livro, Deus é o Evangelho, Deus é o Evangelho, é um livraço, recomendo. Eu vou parar de recomendar livros, as irmãs vão reclamar de mim. As esposas vão reclamar do pastor, indicando livro demais, daqui a pouco tem homem comprando livro demais aí, daqui a pouco chegando no cartão, e eu tenho também que cuidar dos meus irmãos, não é? Deus é o Evangelho, então eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar de mim mesmo, para me autoproclamar, para me projetar, não, para testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, em outras palavras, para testemunhar de Cristo. Cristo é o Evangelho. Mas nós citamos um outro texto aí, lembram? E aqui é de propósito. Tem que memorizar a Escritura. Vai ter momentos que você não vai ter a Bíblia impressa na mão, não. Memoriza a Escritura. Memoriza a Escritura. Me convidaram para falar sobre a importância da leitura na igreja no dia 23. Venâncio me fez o convite aí para falar no Viva Sertão, programa. Vou falar sobre isso. Memoriza a Escritura. 1 Coríntios 9, 23, Gilson. Não se preocupa, guerreiro, é só para envolver você.
Faço tudo por causa de quem? Do Evangelho, a fim de me tornar com ele cooperador, diva, adivinha. Faço tudo, Alisson, por causa do Evangelho. Faço tudo por causa do Evangelho. Faço tudo pela causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9:3. Paulo era cristocêntrico até o tutano. Como Pedro era cristocêntrico, como João era cristocêntrico, como Mateus era cristocêntrico, como Marcos era cristocêntrico. Jesus no centro. Quem honra o filho, honra o pai. Quem honra o pai, honra o filho. Aí, você vira lá e pergunta, o Espírito Santo é a testemunha da obra de Cristo por nós. Ele testemunha em nós e através de nós. O Espírito Santo testemunha de Cristo em nós e através de nós. Já ouviram falar na estratégia Q3, missões Q3? Aguarde, missões Q3, Q de qualquer pessoa. Q3. E depois vem os demais. Quero trazer um estudo sobre isso. Faz parte até de um livro. Q3. Q3. Tem um monte de gente nas igrejas dizendo, mas eu não sei testemunhar de Cristo, eu não sei evangelizar. A pergunta que a gente faz é, peraí, você não sabe dizer quem é o teu Senhor para o outro? Você não sabe simplesmente dizer quem é o teu Senhor? Você não sabe dizer para o outro quem é o teu Salvador? Quando você diz, eu não sei evangelizar, você está dizendo para o outro, eu não sei quem é o meu Senhor e eu não sei quem é o meu Salvador. Meu irmão, se me perguntarem quem é o teu pai, eu vou dizer, olha, o meu pai, José Vicente Santos Souza, faleceu com 47 anos de idade. E minha mãe, Maria Gil de Souza, 74 anos, está viva ainda. Eu tenho 6 irmãos, Raul Gil de Souza, Ana Flávia Gil de Souza, Maria de Socorro Gil de Souza, Elândia Gil de Souza e Flávio Gil de Souza. Estou falando da minha família. O meu pai ele já trabalhou, já foi feirante, já foi ia para Caruaru. Eu acho que ele já viajou nos ônibus do presbítero, do pai do presbítero, do Diácono Júnior, pode acreditar. Ele falava da Cabral Turismo. Então eu descrevo meu pai. Eu não sei descrever quem é meu pai. Eu consigo descrever até hoje quem foi meu pai biológico. Aí eu pergunto, você não sabe descrever quem é o teu pai celestial? Você não sabe descrever nas tuas palavras quem é o filho dele, o teu Senhor, o teu Salvador? Gente, é para se pensar. Ele não está pedindo para você usar a linguagem de Berkoff, não, para falar dele, não. Ele não está pedindo para você memorizar a linguagem de Baven aqui para falar dele, não. Ele não está pedindo para você gravar a nomenclatura do culto público, pactual, congregacional e público para falar dele, não. Essa nomenclatura fica aqui. Com o tempo, aquele que vai ser convertido vai aprender. Mas para os de fora é a linguagem mais simples. Como escreveu Sturte, pregando como Cristo. Cristo pregou de forma simples, eu sou a porta. Ele usou o linguajar do dia a dia do povo lá. Eu sou a porta. Quem entrar e vai sair, vai encontrar o quê? Pastagem. Eu sou o bom pastor. O pessoal estava familiarizado com essa linguagem dele. Ele não está pedindo para você chegar para o não crente e dizer, porque os decretos, a vontade decretiva de Deus e a vontade de preceito de Deus, não, isso aí é para depois, é para discipulado. E um discipulado lá na frente, doses homeopáticas. Às vezes o pastor, muitas vezes ele tem que se parecer para um novo convertido como se não soubesse de nada para enquadrar o novo convertido. Porque não pode chegar e estar dando isso para ele, para não intoxicá-lo. Vai dando passo a passo, passo a passo. É para falar de Jesus,
descrever quem é o teu Senhor, o que Ele fez por você no Calvário. Arthur, nós vamos ter os pequenos grupos vão sair. Os PGS, pequenos grupos de evangelização, vão sair em nome de Cristo, porque tem seu tempo. Tem seu tempo. Nós não estamos procrastinando, não. É porque o pastor tem que ter aquela visão de águia, meu irmão. Ele tem que entender a hora de pisar no acelerador, a hora de pisar no freio, a hora de até de dar uma marcha ré para o bem do povo. Eu gosto muito daquela cena de reconciliação, Gilson, de Esaú e Jacó. Lembram? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Consequentemente, Jacó, o nome já diz tudo, enganou também Esaú, enganou o pai. Esaú até que ele não enganou não, né, guerreiro? Esaú não vendeu o direito, mas ele enganou o pai. Qual foi a reação de Esaú? Eu vou arrancar a cabeça dele. Gente, é paráfrase. Eu vou decepar a cabeça dele. O pai ficou sabendo, a mãe, fuja, meu filho. Mas aí Deus promoveu uma reconciliação. O que eu acho lindo é quando eles se encontraram, ação mística, Deus estava lá. Reconciliaram, aí Esaú, presbítero Humberto, como tu sabes, guerreiro, disse assim, olha, venha conosco. Eu quero te acompanhar. Qual foi a resposta de Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel? Aquele que luta com Deus, o príncipe. Jacó deixou de ser Jacó, passou a ser Israel. Assim é aquele que Cristo encontra e encontra Cristo como consequência. Deixa de ser o velho homem e passa a ser um novo homem. Mas qual foi a resposta de Jacó dada para Esaú? Meu irmão, muito obrigado. Pode seguir adiante. Sabe por quê? Eu tenho aqui comigo mulheres, crianças. Gente, presbítero Manuel, isso é lindo. Isso é lindo demais, Igor. Maturidade é isso, guerreiro. Maturidade não é querer que todos corram na mesma velocidade que você corre. Maturidade, muitas vezes, é mesmo tendo a capacidade de correr a 100 por hora, você correr a 10 por hora, até que os outros um dia consigam fazer o que você faz. Isso é maturidade, um exemplo apenas. Meu irmão, pode ir, muito obrigado. Porque eu tenho comigo aqui crianças, mulheres grávidas, crianças de peito. E eu tenho também o gado. Calma, longanimidade, disse Jacó. Eu vou no pasto do gado, meu irmão. Eu vou no pasto do gado, meu irmão. Coisa linda. Eu nunca mais me esqueci disso. Muito especialmente na nossa infância ministerial, a gente está cheio de... o cara sai do seminário, meu irmão, ele já quer chegar, ele quer ensinar o que ele aprendeu em 4 anos em 1 mês, guerreiro. Você sai atirando para tudo, quer mostrar para a igreja que você conhece, autoafirmação. E pensa que está fazendo bem para a igreja, está fazendo mal. É como pegar um remédio que o médico receitou para tomar em 30 dias e você dá no seu filho num dia só. Existe a infância ministerial. Por isso hoje, quando eu vejo alguém querendo fazer isso, e ao querer fazer isso até me subestima, eu deixo à vontade. Um dia vai aprender também e vai amadurecer. Eu já disse aqui que eu dou até uma de bobo, de bobão, para o bem do outro. Eu vou no passo do gado, meu irmão. Então, muito obrigado. Entendeu, Gustavo? A sua relação com os outros irmãozinhos aqui, adolescentes? No pasto do gado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz isso. Ela não está com os olhos fitos no umbigo dela, não. Os olhos dela estão fitos em quem? Cristo. 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 E eu quero encerrar com a fala de Paulo. Por hoje,
A hora está bom, sem exaustar, 9 horas e 30 minutos, 21 horas e 3 minutos. A segunda carta de Timóteo, qual o teor dessa carta? Qual o conteúdo principal dessa carta? A carta ela tem uma característica, a segunda carta de Timóteo. Ela é um discurso de alguém que se encontrou pela primeira vez ou um discurso de despedida? Com exceção dos presbíteros. A segunda carta de Timóteo é um discurso de um encontro agora, alguém que está se conhecendo ou é um discurso de despedida? Isso, Léo, de despedida. Paulo está preso agora, não é mais a primeira prisão. Agora a sentença já havia saído. Ele já sabia como até seria, como diz o reverendo Hernandes, escreveu um livro só para falar de Paulo, o maior líder de todos os tempos. Ele já sabia que ia passar pelo corredor da morte. Aí ele escreve a carta ao pastor Timóteo para nós hoje e diz assim: combati o bom, completei e guardei eu estou pronto para me oferecer agora como libação. Gente, uma oferta ao Senhor, estou pronto. O camarada está encarando a morte pela qual ele vai passar como uma oferta ao Senhor. Ai, gente de Deus, qualquer beliscadazinha no meu corpo hoje, a gente manda todo mundo para o inferno de raiva, de desespero, de frustração. É sério, eu olho para mim mesmo. Aí o apóstolo Paulo vai entrar agora, ele está esperando a chamada. Senhor Paulo ou Saulo de Tarso, apresente-se. E conduzido pelo o executor. Diz a tradição, e colocaram ele de joelho. E o executor, como de costume, escondendo o seu rosto, pegou uma espada muito pesadazinha e e ela deu 3, saltoteou 3 vezes. Ele antes disse o quê? Combati o bom combate, completei a carreira. Ó, Senhor, me ajuda. Como esse texto ele é banalizado hoje até em alguns velórios, né? Com todo respeito. Ele deve ser citado sim, mas olha, em alguns casos não, né, guerreiro? Como é banalizado hoje em dia esse texto. Combati o bom combate. Ele combateu mesmo. Completei a carreira, guardei a fé. Pois a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amam o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória. Ó Espírito Santo de Deus, encha-nos, governa-nos, reja-nos, supervisiona-nos. O resultado, Cristo vai aparecer, Cristo será invocado, Cristo será adorado, a adoração cristocêntrica. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.